Olá, queridos amigos da comunidade espírita Nova Era. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Queria saudar todos na pessoa de Zé Alberto e também de Celso, querido companheiro que sempre nos convida para fazermos essas abordagens, essas breves palestras ou considerações ou reflexões sobre os temas que são propostos pela casa. Queria saudar também a todos os outros companheiros do movimento espírita, aí do Vale do Jiquiriçá, todas as casas, todos que estão de alguma forma envolvidos na tarefa espírita. Saudar também a todos aqueles que são frequentadores das casas espíritas, são espíritas, mas às vezes não frequentam nenhuma instituição, mas têm a convicção espírita. Saudar também os amigos da Transvale, da Rádio Transvale, que presta seus serviços bem relevantes a toda a comunidade aí do Vale e da região. Bem, o tema proposto pela Casa, para traçarmos algumas meras reflexões, é um tema bastante palpitante, interessante, de um modo geral, e para os espíritas em particular. Né? O tema é autodescobrimento, uma viagem interior. Esse tema, seguramente, ele foi retirado de um livro que é a psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo. É uma obra muito interessante, que já foi publicada há muito tempo atrás, mas uma obra onde Joana de Ângeles ela passa a fazer uma abordagem sobre o autoconhecimento, sobre várias perspectivas. Né? A perspectiva naturalmente psicológica, porque ela faz essa abordagem numa série psicológica dela, de obras da área psicológica, e é um tema psicológico, que tem a ver com o pensar, né? Com o pensar, com o querer, né? Com o agir. É comportamental também, né? Tem a ver com o agir. É um tema espiritual, porque na psicologia espírita, a, o psiquismo, ou seja, o conjunto de tudo que o indivíduo é, tudo que o indivíduo representa no seu campo de pensamento, na estruturação da sua mente, e aí nós temos também um centro psíquico mais exterior, que nós chamamos de ego, né? Que é chamado de ego, que é esse centro mais exterior, mas que é importantíssimo, porque é o centro que decide, que escolhe, que age na vida, que interage com o mundo exterior, com as pessoas, né? Que interage com a sociedade, que interage no mundo externo, no mundo material, né? Por assim dizer, é um centro que representa ou manifesta a personalidade de cada pessoa. Personalidade é o conjunto das características com as quais alguém é reconhecido e identificado no seu contexto social. Né? É a personalidade, nesse sentido que nós estamos tratando aqui. Pode ter outros conceitos de personalidade. Né? Personalidade do ponto de vista jurídico, né? É uma outra questão, mas do ponto de vista psicológico, né? Sociológico, aí, da sociologia, é como o indivíduo é visto, como ele é conhecido, como ele é identificado. São as características que compõem o modo de ser, de agir, de atuar socialmente de uma pessoa. Então, é um tema também, obviamente, psicológico, espiritual, e aí, obviamente, a psicologia espírita é muito mais ampla, porque
ela envolve as encarnações anteriores do espírito. Nós somos seres multimilenares. Já tivemos muitas reencarnações. Né? Muitas. Somos espíritos muito antigos. Então, hoje estamos nessa atual encarnação, com as características próprias, sustentando uma personalidade própria, desenvolvendo um determinado papel dentro daquilo que nos foi planejado para essa existência, e nós, muitos, não todos, mas muitos, atuamos nesse processo de planejamento reencarnatório quando estamos lá no mundo espiritual, e aí ingressamos na encarnação, né, para, enfim, vivenciarmos o planejamento. É claro que esse planejamento não é item segundo por segundo, fato por fato, não. Planejamento geral, o país que vai nascer, a família onde vai reencarnar, quais são os pais, enfim, a estrutura corporal terá as deficiências ou não, se não houver uma necessidade específica de se ter uma limitação corporal, uma patologia, etc. Tudo que constitui uma encarnação de 70, 80, 90 anos, né? Vamos dizer assim, colocar um período mais acentuado logo, né? Para o espírito, depois ele deixa a encarnação, porque todos vamos morrer, isso é lei da própria vida biológica. Né? Então, este fato é muito significativo, porque a nossa mente ela vai agregando ao longo das diversas encarnações e condicionando ali, sepultando, vamos dizer assim, essas várias personalidades, essas várias experiências, essas várias vivências que nós tivemos nessas outras encarnações. Né? Daí é que nós somos, muitas vezes, visitados no consciente, que é onde estamos agora, no nível do consciente, no nível da encarnação, somos visitados por sentimentos, pensamentos, emoções, intuições de vidas anteriores, ou seja, valores que estão sedimentados ali e que muitas vezes faz com que a gente ainda adote certos comportamentos agora. Né? É muito comum o indivíduo ter determinados hábitos, tendências, olha aí, que ele não sabe exatamente de onde veio essas tendências, né? Mas são tendências ou até habilidades, olha aí, destreza, capacidades em coisas manuais, com área de engenharia, outros com área de saúde, outros com área da educação, né? Outros com área da segurança, outros, enfim. Isso fruto de aquisições que o espírito fez em encarnações anteriores, mas que o espírito não pede, que isso passa a ser patrimônio dele. Então, a psicologia espírita é muito mais ampla. A psicologia acadêmica, ou seja, das faculdades, das universidades, a psicologia é muito reduzida, porque é uma psicologia que só contabiliza as experiências do útero, né, do ventre, até a morte. Ou seja, é uma psicologia materialista nesse sentido, de contemplar, verificar, levar em consideração apenas as experiências da encarnação, dessa encarnação, da vivência atual, da personalidade atual. Então, é um tema psicológico, é um tema espiritual, mas um tema também moral. Né? Mas um tema também de natureza moral, porque tem a ver com um valor do bem proceder, tendo em Deus a sua expressão, a sua referência, a sua meta, o seu ponto de observação. No nosso caso, espíritas, nós somos ligados ao Evangelho de Jesus. É o nosso código, a nossa norma guia de orientação. O Evangelho é o nosso norte, o Evangelho é a nossa constituição, vamos dizer assim. Né? Dentro das leis, temos a Constituição e temos as outras leis que vão decorrendo da Constituição, mas seguindo sempre a Constituição. Então, o Evangelho é a nossa regra máxima, né? O nosso código moral que nós devemos seguir. As religiões
fazem a leitura, as religiões cristãs, fazem a leitura do Evangelho e vão dando aqui, é isso, Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus quer... Cada um vai dizendo a sua vertente, quando Jesus não fundou religião nenhuma. Ele apenas trouxe o ensinamento e viveu o ensinamento todo baseado ou centrado no amor. Amigos? Então, é nesse sentido que nós temos aí uma relação profunda dessa percepção entre a reencarnação e a mente. Não é? Nós, de um modo geral, nós reproduzimos na encarnação aquilo que temos na nossa mente. Porém, a reencarnação é a oportunidade para nós realizarmos um processo de saneamento do nosso inconsciente, porque essas vidas anteriores estão no nosso inconsciente, que é parte da nossa mente. Só que é uma parte não conhecida, tanto que o nome é inconsciente. O que é inconsciente? Aquilo que você não tem consciência. Mas não ter consciência significa que não existe? Não. Eu apenas não tenho consciência, mas existe. Tanto existe que influencia nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, né? nos nossos pensamentos, na nossa vivência, naquilo que somos hoje. Daí eu estou fazendo essa breve ingresso, essa breve entrada, para nós percebermos a dimensão do nosso tema. Autoconhecimento, uma viagem interior. Né? Então, o autoconhecimento se torna para o espírita uma ferramenta fundamental, não que não se torne para todos os outros, se torna para todo mundo. Mas existe um ensinamento direcionado dos espíritos para o uso dessa ferramenta como um meio importante do espírito promover o seu processo de melhoria pessoal, melhoria moral. Porque é a isso que se destina. Todos nós estamos submetidos à lei de progresso. Progredir é aprimorar-se, é eliminar imperfeições e desenvolver potencialidades. Para quê? Para chegar a Deus. Não é assim que Jesus se refere? Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Ou, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer da água e do espírito. Água é do líquido amniótico do ventre, né? Portanto, ter um corpo novo. Nascer da água, né? Ter um novo corpo e nascer do espírito. Então, renascer. Quer nascer de novo? Renascer. Renascer é voltar ao corpo, voltar à carne, voltar à experiência. Não é? E nascer do espírito. Porque o espírito é portador das potencialidades. Não é assim que Jesus se refere. Tudo isso é Jesus. Viu? Não é nem espiritismo ainda. Isso tudo é Jesus. Não é assim que Jesus se refere? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito na carne, ele sofre determinadas fraquezas, porque ele está mesclado com os processos instintivos. Ele não tem uma movimentação plena de consciência, porque os instintos puxam ele para uma realização mais sensória, corporal, dos gozos, dos prazeres. É natural do espírito, à medida que ele vai reencarnando, ele vai fazendo isso exatamente para vencer essa instintividade. Hoje, nós que estamos parados aqui assistindo essa palestra, por exemplo, já estamos vencendo, de certo modo, esta atratividade dos instintos, essa força de atração dos instintos, porque já estamos percebendo a nossa realidade de espírito e a nossa necessidade de caminhar para Deus. Então, o autoconhecimento se torna uma ferramenta muito interessante. Quem quiser ler a obra, leia, porque ela é muito interessante. Né? Joana de Ângeles vai aqui e ali trazendo esclarecimentos muito interessantes sobre essa atividade, porque é uma atividade. Né? O autoconhecimento, na verdade, é um empreendimento.
É um investimento que o Espírito faz nele mesmo, nascer da água e do Espírito. Olha Jesus. Não é? Então, o autoconhecimento para o autoconhecimento para o autodescobrimento. Conhecer-se para descobrir-se. Auto quer dizer de si mesmo, né? Autoconhecimento, conhecer as suas possibilidades, as suas capacidades, os seus recursos, as suas mazelas, né? As suas imperfeições, não é isso? Para autodescobrir-se. Né? O nome da obra é Autodescobrimento, uma viagem interior. Mas que retrata o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo. Não sei se está ficando claro para vocês isso aí, viu? São etapas. Autoconhecimento, autodescobrimento. Né? Claro que no autodescobrimento você vai estar se conhecendo também o tempo todo. Autoconhecimento para o autodescobrimento. Para a autoidentificação. Também vai ter autoconhecimento na autoidentificação. Porque é o conhecimento de nós ignoramos quem somos, porque só atuamos com a persona, só atuamos com essa encarnação. Mas e o passado? O passado não interfere agora, não influencia agora? Entenderam a questão, a profundidade dessa questão? É claro que influencia. Tanto que nós traçamos um novo planejamento reencarnatório de acordo com as necessidades do passado. Experiências terão que ser vividas por nós, pela lei de causa e efeito, para que na lei, as experiências nos ajudem no processo de reparação do mal que fizemos lá atrás. O que é o mal? A vivência das emoções ainda inferiores. Então, na verdade, como não temos como voltar e consertar, precisamos consertar aqui. Não conseguimos, nova encarnação. Olha a justiça divina. Não conseguimos, nova encarnação. E aí nós vamos. Agora, é óbvio que tanto logo você consiga promover o processo de reharmonização das suas capacidades internas, né, e isso é possível fazendo o bem. Lembram que Jesus fala isso? Pague o mal com o bem. Ele não está falando só o mal que alguém lhe faz. O mal que você praticou também, que nós praticamos. Né? Atividades de ganância, enganamos pessoas, né? Levamos pessoas a erro, abandonamos pessoas lá pelo caminho, ou nessa encarnação ou encarnações anteriores. Tudo isso é o mal. Né? Que quando ingressarmos realmente no estado de amar, né? De amor, amando efetivamente, não falando sobre o amor. Uma coisa é falar sobre o amor, dar aula, escrever livros, fazer palestras, isso é uma coisa. Outra coisa é amar, efetivamente. Então vejam, o doutor da lei vê o homem caído na estrada, parábola do bom samaritano, né? Vê o homem caído na estrada, passa e não faz nada. Ele tinha um discurso sobre Deus, sobre o sacerdote, passa, mas não faz nada. Mas o samaritano, que passa muito tempo depois, para. Por que o samaritano para? Porque o samaritano ama. Olha a diferença, como Jesus dá nessa parábola. Ele dá essa diferença. Ele quer dizer, o samaritano já amava. Os outros tinham sobre Deus, sobre leis espirituais, sobre essa coisa toda que nós fazemos. Que de discurso já temos demais, né? Eu estou aqui fazendo essa palestra. Parece até um contrassenso, mas não é. Nós precisamos cada vez mais, e aí os espíritos são muito incisivos nisso, fazer o bem. Como Jesus recomendou, faça o bem. O bem feito, o próprio bem realizado, vai lhe conduzindo a cada vez que você fizer o bem, a consolidação do bem e do amor em você. Mas para isso, é necessário que tenhamos experiências que nos dêem oportunidades, daí as reencarnações, todas bem traçadinhas. Temos o nosso anjo da guarda, aqueles que trazem outros trabalhos para fazer, têm os seus mentores, principalmente os médiuns, né? Têm os seus mentores para guiar o exercício da mediunidade, etc, 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 porque é outro campo importantíssimo nesse processo de
restauração, de reharmonização do nosso psiquismo, né? Reharmonização com a nossa consciência de tudo que fizemos de equivocado em encarnações anteriores. Deus não pune ninguém, notem. A justiça divina não é de punir. A justiça divina é de dar oportunidade. Mais uma, mais uma, mais uma. Agora, é claro que é óbvio que nós próprios vamos nos cansar, né? De ficar tentando, fazendo e não conseguindo, porque o Espírito sabe. Mais uma vez eu tive a encarnação e fali nessa encarnação. Não consegui realizar, né? Ver a família, as pessoas que você tinha que amparar, que acolher, que instruir, que amar, né? Mas não fiz isso. Eu as abandonei de novo. Até moro com elas, mas eu ignoro essas pessoas. São abandonadas por mim, né? Emocionalmente abandonadas, moralmente abandonadas, né? Eu estou fazendo um exemplo, né? Muito comum entre os espíritos, que somos todos nós reencarnados e que temos as experiências da família, do trabalho profissional, do templo religioso a que frequentamos, a religião que pertencemos, né? Ou não pertencemos a religião nenhuma, mas no convívio dentro da própria sociedade, enfim, tudo que caracteriza uma encarnação. A relação do indivíduo com ele mesmo, olha aí, o amor a si mesmo, né? Que é fundamental, está lá. Jesus se referiu a isso. Note que até agora nós estamos falando de Jesus. E não poderia ser diferente, porque a base espírita está no Evangelho. A moral espírita é a moral do Evangelho. Kardec já fala isso. O Espiritismo não traz uma moral nova. A moral espírita é a moral do Evangelho, diz Kardec. Então, amigos, é nesse sentido que eu vou trazer aqui a importância dessa ferramenta. Até porque nós vamos, se fizermos o uso dessa ferramenta, que é o autoconhecimento, nós vamos ter recursos até para evitarmos novas reencarnações graves. Porque não voltaremos a praticar o mal, né? Olha como Jesus diz, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque a tentação é o que já vivenciamos, que atua sobre nós e que vai novamente fazer o quê? Decidir a nossa vida. Influenciar, decidir não, mas influenciar a nossa vida. A decisão é sempre nossa. Mas se você tiver firmeza, você consegue modificar isso. Para tanto, nós vamos estudar essa ferramenta que auxilia outros processos de reparação, tal como a reencarnação. A reencarnação vem para isso. Às vezes a gente se aborrece com alguém porque é uma pessoa que critica a gente. Mas Joana de Anjos é uma coisa interessante. Olha essa pessoa que ele critica. Não há nada que ela esteja dizendo que é uma verdade. Né? Você pode até se aborrecer pelo fato dela criticar. Não devemos criticar. É uma imperfeição dela. É uma imperfeição dela. Pronto. Retira a imperfeição. Mas o que ela diz? Ela diz. Porque isso é mania de se defender, né? São chamados mecanismos de defesa do ego. Então, não pode me criticar, não pode me censurar, não pode... Realmente não é o correto. Mas retire isso. Pronto, retirou? Pronto. Agora, o que é que ela lhe diz? Olha, Oscar, você é insensível. Olha, Oscar, você é uma pessoa muito dura. Olha, Oscar, você é uma pessoa muito exigente. Olha, Oscar, você é uma pessoa agressiva quando fala, quando se conduz, quando se compara. Isso é o que ela está dizendo. Pode estar até errada em estar me criticando, falando mal de mim em relação a isso. Pode estar errada, é uma decisão dela. Eu não sou Deus, não vou julgar ninguém. Mas o que ela diz é o que lhe interessa. Olha como Joana de Ângeles traz esse ponto importante. Realmente, essa pessoa tem razão. Eu fui muito duro aqui nessa crise. Eu não gosto dela, mas eu fui muito duro aqui nesse ponto. Ela tem razão nisso. Né? Isso é a atitude de quem quer crescer. Mas quem não quer crescer, para aí e começa a combater aquele que está lhe julgando. Ela diz, não faça isso. E ouça o que ele está te dizendo, que o que ele está dizendo pode te ajudar. Só faz isso quem quer fazer autoconhecimento. Então eu vou trazer aqui os fundamentos no Livro dos Espíritos para esse processo de autoconhecimento que os espíritas normalmente já sabem, né? É uma questão muito falada no meio espírita. Vou pegar aqui o Livro dos Espíritos, está aqui, de Allan Kardec.
a questão que trata na parte terceira, que trata da perfeição moral, questão 919, conhecimento de si mesmo. Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz, vejam bem isso, mais eficaz, que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Somos convidados ao mal que nasce em nós e o que mal que vem de fora, os convites de outros espíritos, de outras pessoas também que transitam na inferioridade. A resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Né? Quem foi esse sábio? Sócrates, que viveu mais ou menos ali 450 anos, 500 anos antes de Jesus. Então, note como Sócrates teve uma tarefa, ele foi um enviado de Jesus. Ele teve uma tarefa de instaurar, vamos dizer assim, com uma profundidade maior, a psicologia, ou a filosofia. A psicologia nasce, inclusive, da filosofia. Né? Uma atividade indagativa, perquiridora, de busca das causas das coisas. Né? Então, o filósofo é um indagador, é um buscador, né, do porquê aquelas coisas acontecem, os seus mecanismos e as razões pelas quais aquelas coisas se dão, aquelas coisas acontecem. Né? Então, dentro desse panorama filosófico, o próprio indivíduo vai fazer isso. Por que eu estou agindo assim? Por que eu me conduzo assim? Por que, quando acontece essa situação, eu reajo assim? Olha a palavra que eu estou usando, reagir. Agir é apresentar uma solução antiga para uma situação de agora. É uma reação. Quando Joana de Ângeles diz não reaja, haja. O que é agir é o novo. Agir é o novo, agir é uma nova solução. É uma nova conduta. É um novo momento. É uma nova forma de ver e de interagir com aquilo que a vida está lhe apresentando agora. Pode ser uma pessoa, pode ser uma doença, pode ser um acidente, um fato qualquer que aconteceu. Eu posso reagir com o antigo. Me lamentar, ou criticar pessoas. Não, ela disse, não, faça um novo. Faça um novo. Mas o que é sempre o novo? O novo será sempre amar. Guiar-se pelo amor e ver aonde o amor lhe conduz para a melhor solução dessa situação. Há determinados sofrimentos que precisam ser suportados. Mas eu posso reagir com o antigo. Não quero suportar nada, eu não mereço. É você dizendo de você mesmo. Eu não mereço. Era ainda amigo. E o passado? O que é que aconteceu lá atrás? Será que você se reencontrar com o sofrimento que você praticou a outras pessoas não é um ponto importante para você diluir isso? Quitar a sua dívida? Eu não gosto muito dessa palavra, quitar a dívida. Né? Porque não é bem isso mesmo, não é questão de quitar a dívida de vidas anteriores. Mas não deixa de ser uma harmonização, uma reharmonização. Pague o mal com o bem. Pague. É uma quitação. Se usa muito essa palavra por conta disso. Jesus diz pague. Pagar é compensar. Às vezes, as leis espirituais põem aquelas pessoas que nós fizemos o mal a elas junto de nós. E nós fazemos o quê? O mal de novo. Ou, se estivermos atentos, faremos o bem. Então, amigos, eu vou ler a questão, vou ler a resposta. Aí ele vem, um sábio da antiguidade, vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí vem a 919, letra A. Essa questão é dividida em duas partes. Recebemos toda a sabedoria desta máxima, quer dizer, conhece-te a ti mesmo. Porém, isso é Kardec, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí Kardec, aí os espíritos apresentam, e Kardec põe aqui como resposta, um texto um pouco longo de Santo Agostinho espírito. Não é Santo Agostinho da Igreja Católica. É esse espírito que esteve lá no ano de 350
lá, quer dizer, depois de Cristo, 350 depois de Cristo, como o bispo Santo Agostinho e considerado um dos pais da Igreja Católica, né? Então, Agostinho de Hipona, né? Como ele também é conhecido. Então é ele, mas aqui está em espírito. Ele é um dos espíritos que participou da formação da codificação espírita, certo? Santo Agostinho, com várias mensagens, com vários esclarecimentos, ele apresenta a sua qualidade, a sua personalidade de Santo Agostinho, para a gente ter uma ideia de quem é esse espírito que está falando. Né? Poderia não dizer nada. Poderia dizer um amigo, um protetor espiritual, né? Ou dar um outro nome de uma outra encarnação dele qualquer. Mas ele preferiu se identificar como Santo Agostinho. Vamos ver a resposta de Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Importante isso. A gente dorme, não faz reflexão nenhuma, se fizemos um mal a alguém, não, ele resolve por lá, eu não fiz nada. Normalmente é assim, fiz nada, né? Fiz nada. Normalmente é assim, para a gente se defender, né? Mas não resolve o nosso problema. Por que não resolve? Porque o inconsciente, a consciência, cobra. Cobra, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a 200 anos, ou 500 anos, vai cobrar. Porque a mente, ela não sofre solução de continuidade. O espírito é o mesmo. Passa por diversos corpos, por diversas personalidades, diversas reencarnações, mas o espírito é o mesmo. Enquanto não houver pureza, não chegaremos a Deus. Não é assim que Jesus fala, Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Enquanto não houver pureza, não criamos condições para perceber Deus. Ver a Deus é perceber Deus. Porque estaremos sempre fazendo, né, sempre lembrados pela consciência, que é uma memória de nós mesmos, sempre lembrado da culpa, do erro praticado. Né? A culpa é uma escolha. Outro dia a gente fala até sobre culpa. Né? A culpa é uma escolha. Prefiro viver culpado, né, e ali me punindo, me parar. Culpa não repara nada. Reparar é fazer o bem. Pague o mal com o bem. Não é assim que Jesus fala? Pague o mal com o bem. E ele é um Cristo, né? Ele sabe o que está dizendo. Só há saúde naqueles que praticam bem, naqueles que atendem à consciência. Só há paz de consciência naqueles que fazem o bem. Esforce, lute, batalhe, tente o máximo possível. A pessoa não quer me ver mais, não importa. Tente, faça a sua parte. Ore por aquela pessoa, para que os danos sejam menores em relação a ela, né? Pelo aquilo que você fez. Né? Foi assim, e aí há uma obra interessante de Santo Agostinho, aí ele encarnado na época, chamada Confissões, que é um processo desse tipo. Ele fala, né? Ele escreve uma obra chamada Confissões, que é uma obra muito lida no meio católico e em outras crenças também, né? Que é um processo de autoconhecimento que ele faz ali. Ele faz um processo de exame da alma dele, do coração dele, do que ele fez, do que ele vivia, dos seus conflitos, das suas dificuldades. Né? Ele já compreendia isso naquela época. Agora, em espírito, obviamente, muito mais. Né? Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, em todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, para corrigir o erro. Né? Inveja, corrigir a inveja. Ciúme, corrigir o ciúme. Violência, ser mais calmo, ser mais polido, ser mais complacente com as outras pessoas e não tentar resolver tudo com a violência. Né? É isso que ele está falando. Feita por outro. Dirigir, pois, a vós mesmos. Dirigir, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito
e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Ou seja, a intenção. Autoconhecimento tem a ver com a intenção. Com que intenção eu fiz isso? Você pode até ter errado, mas fazendo autoconhecimento, não, eu não tive a intenção de magoar essa pessoa. Nunca tive. Magoei, não tive essa intenção. Né? Mas veja a intenção, porque às vezes nós temos a intenção de enganar, a intenção de explorar, a intenção de obter uma vantagem. Né? Então, a intenção de dominar, há pessoas que dominam outras com a religião. Quantos religiosos não impregnam os seus adeptos com medo do céu, do inferno, do demônio, do não sei o quê? Isso é uma possibilidade de dominação. Aí ele diz mais. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Essa pergunta é fatal. Por exemplo, se Deus nos chamasse agora, vamos parar todos nós aqui. Bom, se Deus dissesse assim, você vai morrer agora. Isso que Santo Agostinho está dizendo. Você teria medo de encarar voltar para o mundo espiritual e encarar algum espírito lá? Pelo mal que você fez? Enganou pessoas, tomou patrimônio das pessoas, né? Induziu pessoas a equívocos graves. Né? Você teria esse medo? Olha a pergunta dele. Essa pergunta é fundamental. Né? Porque nós não vivemos para o corpo. Em algum momento nós vamos ter que voltar para o mundo espiritual. O espírito deixa o corpo pelo fenômeno da morte. A gente vai viver muito, mas muito é pouco. Em algum momento ele vai ter que sair do corpo. Aí ele pergunta, como você estaria? Estaria bem com sua consciência? Né? Examinai o que pudestes ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Enfim, a resposta é mais longa, mas eu vou ficar por aqui, amigos, tá certo? Porque para nós não nos alongarmos tanto, já que é uma mera palestra, um mero ponto de reflexão sobre esse tema. Eu te digo, mas pretendia falar um pouco sobre os requisitos do autodescobrimento, autoconhecimento, autodescobrimento. Né? Quer dizer, o que é autodescobrimento? É a aplicação concreta daquilo que conhecemos, dos recursos que temos, para curar essas imperfeições. Então, temos aí algumas etapas psicológicas. Autoconhecimento, para autodescobrimento, para a autoidentificação e também a autorrealização. Notem que são etapas psicológicas que vão se sucedendo à medida que nós vamos desenvolvendo todas elas. Não é que uma é após a outra, mas nós vamos desenvolvendo essas etapas todas psicológicas para a realização do espírito. Sanear, quer dizer, curar esse inconsciente, né, tornando-nos pessoas mais livres. Vejam aí a importância do perdão. Perdão vai aí nesse processo de autodescobrimento, de aplicação dessas verdades espirituais, morais, a si mesmo. E isso vai determinar o alívio, né? O alívio, a conduta reparadora, como ele diz aqui, vai e repare aquilo que você tem que reparar. Né? A resposta é bem mais longa, aqui é só um trechinho inicial da resposta. Convido a todos espíritas e não espíritas para lerem a questão 919, letra A, do Livro dos Espíritos, dentro desse tema sobre o autoconhecimento. Eu queria tratar um pouco sobre os requisitos para o autodescobrimento, é muito longo, não dá, e também falar como esse processo ele é um processo terapêutico, ou seja, ele é um processo de cura. Né? Ele é um processo que previne as psicopatologias, patologias da mente, patologias psicológicas,
e também cura essas psicopatologias. Tá certo, amigos? Mas, obviamente, não dá tempo para a gente falar sobre isso. Fica para uma outra palestra esses dois itens. Seria importante, talvez no futuro, vou ver aí com o Celso, se a gente grava lá na frente isso, tá ok? Paz para todos, bons estudos, bom autoconhecimento para aqueles que têm a vontade de se conhecer e de se curar, né? Estabelecer um método eficaz para se furtar ao mal, evitar que o mal retome ações sobre nós, né? Genericamente, as religiões falam sobre isso. Cuidado com o mal, cuidado com o demônio. Demônio somos nós mesmos. Né? Não há demônio. Demônio somos nós mesmos. Né? Outros espíritos inferiores só atuam sobre nós se nós vibrarmos no mal. Por isso que Jesus diz e propõe que nós estejamos sempre no bem. Porque o bem é um antídoto, uma proteção para o mal. Orai e vigiai. Vigiar é andar no bem. Orar é levar-se para Deus. E vigiar é ter atenção para não repetir a inferioridade. Né? Portanto, evitar o mal e andar sempre no bem. Muita paz, obrigado pelo convite, bons estudos.